Então, na verdade, o básico é isso, é uma afirmação de que a questão central, as disputas centrais, todas as discussões, todas as disputas teóricas e cotidianas giram em torno de questões da ontologia, né? Então, esse é o tema do artigo, e eu uso, então, o Borges, Jorge Luiz Borges, argentino, poucos textos dele, ensaios mínimos, pequenos, e depois faço uma leitura que é basicamente minha isso, né, com esses esquemas sobre uma espécie de desenvolvimento da filosofia da ciência, desde, digamos, das ideias empiristas mais toscas, né, até passando pelo positivismo lógico, que seria o desenvolvimento máximo da tradição positivista, e seus supostos críticos, basicamente utilizando, quer dizer, eu não estou fazendo um estudo exaustivo sobre filosofia da ciência, não é essa a ideia, não é? Então eu uso esses autores que foram bastante utilizados como críticos da, aspas, tradição positivista, que o Kuhn e o Lakatos. Uso isso para mostrar que em todas essas questões, implícita ou explicitamente, a ontologia está pressuposta. Então, esse é o roteiro do artigo. Para primeira, só para talvez, seria esse aqui do Friedman. É eu que tenho que fazer? Eu pensei que aquilo ali é o controle do ar, né? Desculpe. Sim, é o do Friedman, entendeu? Então, esse é um artigo do Friedman muito discutido no interior da ciência econômica. As discussões são, se vocês quiserem acompanhar, é uma espécie de autoflagelo ler tudo isso, mas, então, esse é um pedaço do texto onde ele afirma o que eu estou tentando defender. As questões de fundo, as questões de fato, as disputas são disputas em torno os nossos valores básicos, não é? Eles são motivos de disputa, são valores fundados numa ontologia. Sobre esses valores nós só podemos disputar. Você tem os seus valores básicos, eu tenho, segundo ele, eu tenho meus valores básicos, e a questão gira em torno dos valores básicos, da forma como nós concebemos o mundo, como o mundo se estrutura e tal. Essa é uma... e para ele, quer dizer, essa é uma posição belicista. Nós na América, nós na nossa sociedade, na sociedade capitalista moderna, temos os nossos valores básicos. Nós não estamos abertos à discussão desses valores básicos. Esses valores em torno deles só podemos lutar para afirmá-los. Ou seja, uma posição belicista, no meu modo de ver. Enfim. Então, também uma coisa recente, que foi afirmada, saiu nos jornais recentemente, sobre o Papa. O Papa é esse argentino, que dizia que, por conta dos eventos em Paris, não é, que o mundo está em guerra, Deus chora, Jesus chora. Não fez nenhuma menção a Maomé. Então, é um mundo muito conflituoso, certo? E aparentemente sem alternativas. A minha sugestão é que a falta de alternativa é a falta de uma ontologia crítica. Hoje não existe como, aparentemente, figurar o mundo de uma outra forma. Então, o estado do mundo é esse estado do mundo. Só podemos, se não temos uma ontologia crítica, se não podemos figurar o mundo de uma outra forma, o máximo que podemos fazer é nos ajustarmos da melhor maneira possível ao mundo tal como ele se apresenta. Para ainda continuar, isso não está no texto, mas como dizia o nosso ídolo Allan Kardec, não existe acaso. Então, por acaso, ou por não acaso, hoje saiu no UOL
toda segunda-feira tem uma coisa chamada TAB. Eu não sei o que significa o TAB, pegam temas assim, e o tema de hoje são os futuristas. Isso é uma profissão futurista, que eu não sabia que existia. Não sei se tem concurso público para isso, é bom a gente se informar. Então, os futuristas, nessa coisa, os futuristas são pessoas que analisam as tendências tecnológicas, etc. E, enfim, então a ideia é que no futuro, 30%, 20% da população desempregada, 40%, ou seja, todos todos vocês terão um trabalho, como é que chama? Sem carteira assinada, todos serão freelancers no mundo do futuro. Bom, e aí se você é freelancer no mundo do futuro, como é que você faz para pagar as contas no cotidiano desse futuro? É uma maneira de você encarar, é uma maneira positiva de você olhar esse mundo, ou seja, você imaginar que não tem futuro possível. O único futuro possível é esse mundo extrapolado com suas tendências contemporâneas. De novo, isso é a expressão de uma ontologia e da ausência de uma ontologia crítica. Então, o artigo tenta mostrar essa defesa. A ideia é a seguinte: não é possível falar de lugar nenhum. Sempre falamos de um lugar ontológico. E eu uso alguns textos do Borges na área de, quer dizer, usando a literatura para indicar isso, mostrar isso. Então, uso um conto dele chamado Aleph, uso um pequeno, nem um conto, é alguma coisa de um parágrafo chamado, como é que se chama o mapa? Não. Sobre o rigor na ciência, que é um texto hiper discutido, de método e tal. Uso um texto, esse já usei algumas vezes, chamado, é um pequeno conto, intitulado Funes, o Memorioso, e, no final das contas, uso o idioma analítico de John Wilkins. Todos eles têm, a meu ver, o mesmo tema, e esses textos, também, em minha opinião, mostram que o Borges tinha, nos seus escritos, grandes inquietações no que diz respeito à ontologia. E, sobretudo, tento mostrar no comentário sobre esses textos, tento defender que Borges tem a convicção que o nosso conhecimento é objetivo. Nossos conhecimentos são objetivos. Então, eu não sei se não daria tempo, eu penso, nem seria o caso, de recapitular todos esses contos, né? Não os contos, mas aquilo que eu comento de cada um deles. Então, eu optei por me concentrar no John Wilkins, a menos que vocês, quem já leu, tem algumas, a gente pode discutir depois. O John Wilkins é um escritor inglês, século XVII. Não enfim, a proposta dele é uma proposta enlouquecida, mas ele não era um Zé Ninguém, uma pessoa perturbada que resolve criar um idioma universal. Ele foi um cofundador, um dos fundadores da Royal Society, então era considerado um cientista. E ele, então, propõe a criação, isso tudo acompanhando o Borges, tá certo? Propõe a criação de um idioma que seria um idioma universal, parecido, no meu modo de ver, com o código de barras. No código de barras, quando aquele scanner passa por ali, identifica não só a coisa, o singular,
como também o preço, mas não vem o caso o preço aqui. Ou seja, seria um idioma, ele criaria, a ideia seria criar um idioma de tal maneira que criaria um idioma expressivo. Se você falasse de acordo com as regras do idioma, se você pronunciasse certas letras e monossílabos, você identificava todos os singulares e, portanto, você não precisaria curso de inglês, de alemão, de chinês, enfim, todo mundo... seria um Esperanto, na verdade. Então, o Borges, ao comentar essa ideia do Wilkins, diz assim, bom, o problema da ideia, da proposta do idioma porque o idioma era assim, a ideia era assim, 40 o quê? 40... Ai, caramba, vou me perder aqui. Gêneros, então ele dividia, propôs 40 gêneros, cada gênero dividido em diferenças, e as diferenças, cada uma delas divididas em espécies. Então a ideia era, para cada gênero, um monossílabo. Para cada diferença, uma letra, e para cada espécie, uma outra letra, de tal maneira que você, pronunciando esse monossílabo seguido de duas letras, você identificava um singular. Aí diz o Borges, bom, beleza, mas o problema é, com a tábua, essa quadragesimal que ele propõe, os 40 gêneros que ele propõe. E o Borges, então, aí eu vou citar, ele diz assim, diz o Borges, está no meu texto, esse é o esquema idealizado por Wilkins. No entanto, o que é essencial, o que importa mesmo, é a interpretação crítica de Borges. O problema que exige resposta, diz Borges, é o valor da tábua quadragesimal, que é a base do idioma de Wilkins. Para oferecer uma resposta, ele, Borges, expõe a ambiguidade de algumas categorias, que é uma coisa enlouquecida. Enfim, a 8ª categoria, a das pedras, Wilkins divide-as em comuns, pederneira, cascalho e pissarra, que eu nem sei o que é, e módicas, que são mármore, âmbar, coral, preciosas, pérola e opala, transparentes, e assim vai. São essa, quase tão alarmante como a 8ª é a 9ª categoria, se estende o Borges. Esta revela-nos que os metais podem ser imperfeitos, que é o cinábrio mercúrio, artificiais, bronze e latão, recrementícios, limalhas, enfim, é uma delícia isso, etc. A baleia figura na 16ª categoria e é um peixe vivíparo oblongo. Então, o Borges para por aí e eu tento sugerir o seguinte, ele não faz nenhum comentário sobre a baleia. Ele está falando de uma categorização, de uma taxonomia, na verdade, que o sujeito postula um conjunto de gêneros, diferenças e espécies, e com isso supostamente criaria, mas ele está dizendo, mas essas é uma ontologia, é uma forma de você expor a estrutura do mundo, suas diferenças e suas conexões. E no caso da baleia, o Borges, no texto dele, nem comenta, ele só simplesmente fala, a baleia é um vivíparo, um peixe, vivíparo, bilongo. E com isso, digo eu no meu texto, ele nos força a perceber o problema da taxonomia, porque a baleia não é um peixe. Isso significa que no texto, o artista, no caso, o Borges, nos faz comparar, sem que a gente perceba, a nossa taxonomia com a taxonomia do Wilkins. E, portanto, percebe o erro. Mas eu só posso perceber o erro de uma taxonomia a partir de uma outra que eu considero mais correta, mais objetiva, certo? Então, enfim, então, está dizendo o Borges, ele não diz, mas fica subentendido, é possível, ao contrário do que acha o companheiro belicista Milton Friedman, é possível, nós fazemos essas críticas cotidianamente, e essas críticas são críticas ontológicas,
que dizem respeito às taxonomias, às formas de figuração do mundo. Enfim. Então, enfim, então ele fala, todas essas considerações que dos vários... Bom, e depois também ele usa uma taxonomia, é uma invenção os argentinos mentem muito, não é verdade? Enfim, ele mente muito. Então ele inventou uma enciclopédia chinesa e uma classificação dos animais delirante. Não é que os animais, uma tal enciclopédia chinesa, os animais são... Isso quem usou, eu falo no meu texto, não vou comentar isso, é o Foucault. Os animais são discriminados da seguinte maneira: os pertencentes ao imperador, os embalsamados, os amestrados, os leitões, enfim, e por aí vai. E o sentido dessa menção absurda, dessa taxonomia ou dessa ontologia absurda, é nos fazer rir. Mas nós só rimos porque nós temos uma outra, e é a partir dessa outra ontologia, dessa outra figuração, que nós consideramos aquela, enfim, absurda, engraçada, enfim. De tal maneira que nesses textos e os outros que eu utilizei, o Borges está tentando sugerir que essas polêmicas, essas diferenças não dizem respeito a forma, ao formato como as ideias são transmitidas e articuladas, mas sim a sua estruturação, a sua constituição ontológica propriamente dita. Não sei se eu estou me fazendo entender. Enfim. Ao lado disso, ao mesmo tempo em que o Borges menciona a ambiguidade, as deficiências da classificação do idioma analítico do John Wilkins, ao mesmo tempo que ele faz isso, também no caso da baleia, ele deixa entrever, fica subentendido, que aquela taxonomia na qual a baleia é entendida, definida, postulada como um peixe oblongo, não o sendo, é objetiva. Em alguma medida, ela é objetiva, porque ela apanha uma diferença no mundo. Ou seja, aquilo que está dentro d'água, do ponto de vista prático, pode ser considerado peixe, muito embora seja uma visão, uma concepção superficial, etc. Ou seja, por mais que as nossas figurações do mundo, portanto, as ontologias que subentendem que estão subjacentes aos nossos conhecimentos, sejam superficiais, precárias, falsas, falseáveis, elas são objetivas em alguma medida. Ou seja, como eu coloquei em outro texto, todas as nossas crenças são verdadeiras, na medida em que são crenças por meio das quais, ou por intermédio das quais, com o auxílio das quais, nós transitamos de maneira prática, operatória nesse mundo. Certo? Então, se trata da afirmação da plausibilidade empírica, prático-operatória de todos os conhecimentos, e também a afirmação de que essa plausibilidade é criticável, sempre do ponto de vista ontológico. Enfim, o Borges conclui, dizer, nessa apreciação desses textos que eu tomei para montar o meu artigo, eu digo que o Borges finaliza esse ensaio sobre o John Wilkins de maneira menos alusiva, quando ele declara que, a propósito das ambiguidades das classificações citadas, que todas as classificações do universo são arbitrárias. Aí, não obstante, adverte que a impossibilidade de penetrar o esquema divino do universo não pode, contudo, dissuadir-nos de planejar esquemas humanos, mesmo sabendo que eles são provisórios. Ou seja, nós sempre operamos com base em esquemas que nós criamos e não podemos operar de maneira diferente. Toda a nossa isso aí eu uso o Lukács.
como a praxis humana é finalística, a nossa prática, para não fazer alusão ao grupo, como a nossa prática nossas atividades são finalísticas, não é? Nós temos que figurar o mundo de alguma coisa, de alguma forma, ou seja, nós generalizamos, figuramos o mundo compulsória e compulsivamente. Temos que figurar o mundo. Caso contrário, a gente não sendo assim, a gente não poderia imaginar, decidir entre alternativas, decidir o que fazer, como fazer. Então, toda a nossa prática pressupõe uma ontologia, certo? Então, eu não sei se eu posso parar por aqui, no caso do Borges, aí eu faço um comentário crítico ao Foucault. O Foucault usa todo esse texto da enciclopédia chinesa, ele usa como a introdução do seu livro famoso, e usa em suporte da sua ideia hiperrelativista, no sentido de que todas as nossas ideias são construtos e não tem nenhuma objetividade, o que gera, o que subentende, traz implícito um ceticismo no atacado, um relativismo no atacado, e, portanto, a impossibilidade das várias teorias e várias noções, várias figurações de mundo serem criticáveis umas em relação às outras. Mas eu vou passar aqui, não vem ao caso, enfim, vou pular essa parte. Então, depois de tratar eu gostaria de entrar direto na parte de filosofia da ciência, para que a gente possa depois discutir, etc. Nessa parte, algum comentário, alguma questão sobre essas ideias, essas interpretações do Borges? Alguém teria quem leu, por exemplo, alguma questão? Ou não? Oi? Depois, então tá, enfim. Eu concluí, antes de entrar na outra parte, eu concluí essa apreciação dos textos do Borges com a seguinte consideração: as disputas ontológicas não são negligenciáveis, coisa de teóricos, de pessoas que fazem e ficam só especulando, pois é na caracterização da conformação do mundo onde nós buscamos nossas ideias sobre o possível, o desejável e o factível. Então, as questões ontológicas não podem ser negligenciadas, elas são absolutamente centrais, e daí essa insistência no Lukács, no texto da ontologia, e também do Bhaskara, o pré-virada, no sentido de que as considerações ontológicas são absolutamente necessárias, são imprescindíveis. No caso então, aí depois que eu faço isso, mostro que num autor como Borges, na literatura, a ideia de que nós sempre falamos de algum lugar, e esse lugar é um lugar que é um lugar socialmente construído, histórico, portanto, falível, que as ontologias são falíveis, portanto, são corrigíveis, só são objetivas porque são falíveis. Eu não sei se isso fica claro. Por exemplo, se eu postulo a existência de algum ente supremo, essa postulação não é falível. Então, ela não pode ser objetiva. A objetividade, ela depende da falibilidade, do caráter provisório dos nossos conhecimentos. É esse caráter provisório, a sua refutação, que possibilita um conhecimento cada vez mais adequado do mundo tal como ele é, uma ontologia cada vez mais que apreende o mundo. Existe um autor que tem um trabalho sobre ele, que é um poema neopragmático chamado Richard Rorty, que faleceu também, e ele dizia que a pretensão do conhecimento objetivo é a pretensão daqueles que imaginam cortar, é uma coisa meio de açougueiro, e cortar a natureza nas suas juntas, ou seja, naquelas diferenças que são essenciais.
Eu penso que a crítica ontológica, a crítica que nós exercemos cotidianamente também na ciência, faz isso, corrige certos cortes que não foram nas juntas e transfere esse corte para as juntas, ou seja, passamos a conhecer as determinações mais essenciais do mundo tal como ele é, que seria, enfim. Indo então, depois de examinar essa questão, a questão da objetividade do conhecimento, usando o Borges, usando a literatura, eu não sabia que teria um argentino aqui, senão não teria usado o Borges, porque eles ficam muito assim, plenos de si mesmos. Enfim, então eu passo a trabalhar examinar essa questão na filosofia da ciência. Aí os esquemas aqueles... Não, esse... Deu aí? Isso não é do ar, não? Que bárbaro, então. Aí tem o próximo, é outro arquivo. Tá aqui. É um arquivo do PowerPoint. Esse ali. Esse aí. Então, que são os esquemas que estão reproduzidos no artigo, certo? Então, aí eu passo em revista, vou tentar fazer isso rápido, eu passo em revista as ideias de como o conhecimento, como o discurso científico, o conhecimento de modo geral, mas o conhecimento científico se constrói nessas concepções de filosofia da ciência. Primeiro, no caso, o empirismo, que está aqui, o empirismo mais rudimentar, que está aqui ilustrado. A ideia seria, aqui você tem o fluxo, aqui entre essas paralelas, você teria o fluxo de eventos, tudo que está, para falar assim, o carioquês, rolando, não é? E supostamente um sujeito atravessa esses eventos e aqui tem um erro, desculpe, que droga. Sim, ao atravessar os eventos significa ter uma prática no mundo das coisas que estão acontecendo. Claro está que esse sujeito, ao ter a sua prática no mundo, não abarca todo o mundo, tudo que está acontecendo, só aquilo que lhe interessa para a sua prática. Ao final desses vários, a cada recorrido, cada percurso desse, o sujeito vai montando, a partir dessas experiências empíricas, aqui está faltando o que tem no texto, um esquema ontológico, ou um sistema de crenças, ou coordenadas ideológicas. Coordenadas ideológicas é um nome dado pelo Zizek. Esquema ontológico, aí várias pessoas usam, e sistema de crenças, quem usou foi o Perry Anderson, num texto que ele escreveu na margem esquerda. Então, a ideia como é que o conhecimento se dá? Um sujeito sem ideias passa a ter um sujeito sem ideias, significa sem ideias, sem linguagem, sem relação com ninguém, certo? Passa a viver o mundo, viver tudo que está acontecendo, passa a ter uma prática empírica. Através dessa prática, de várias práticas, ele vai montando generalizações. Imagina certas identidades, certas diferenças, e a ideia seria, o conhecimento científico seria uma generalização, não é, que os sujeitos conseguem fazer das suas observações empíricas, sem meio aos eventos. Então, essa seria a ideia. Aqui faltou, então, só o SC1, Sistema de Crenças 1, esquemas ontológicos, EO1 e o último, Coordenadas Ideológicas 1. Certo? Só faltou colocar isso. Então, essa seria a ideia de como o conhecimento científico também se constrói. A ideia é o seguinte: a tradição positivista, o ponto programático é evitar especulações metafísicas. O que são especulações metafísicas? Notícias de lugar nenhum.
Se eu garanto que o sujeito parte de zero de ideias e a partir do zero de ideias vai tendo experiências no mundo e vai generalizando a partir dessas experiências, toda a generalização, ou seja, todos os universais e particulares e todas as teorias utilizando, conectando universais e particulares, ela pode ser sempre remontada às observações originárias, ou seja, ao mundo bruto, tal como apanhado em bruto. Tudo bem? Essa seria a ideia absurda, uma ideia absurda, uma coisa ridícula, mas enfim, fica dito, mas não é dito, fica subentendido, porque é muito absurdo. Primeiro você tem que supor um sujeito sem ideias que vai formando as ideias na sua prática, enfim. Então, esse seria o empirismo. Então, assim, se o conhecimento é generalização do capturado pelo nosso aparato sensorial, o resultado da prática no mundo, com isso o processo cumulativo implicaria um conhecimento cada vez mais abrangente do mundo. E o conhecimento seria sempre cumulativo. Nesse caso, a ideia seria que o conhecimento seria cumulativo. Nunca você poderia ter reformulação das ideias que você teve de início, porque todas as generalizações, todas as teorias, todas as ideias seriam expressão direta do mundo, certo? Não é possível ter crítica aqui, porque todas as teorias seriam remontadas às observações, por assim dizer, originárias. Então, enfim, essa seria a ideia, tem vários comentários aqui, e depois eu passo, que seria o próximo, a analisar... não pode ser daí não, tá. Não, esse não. Esse é outro, porque agora é o positivismo lógico seria, digamos, o desenvolvimento crítico no interior da tradição positivista, o seu ápice, né? Então, aqui agora, a ideia é que é o mesmo tipo de processo, só que os sujeitos, agora, ou um sujeito ou os sujeitos, partem para a experiência, para a prática, já com ideias. É o mesmo, só que pode ser. Não. Então, o positivismo lógico diz todo o discurso científico é, a rigor, um cálculo axiomático dedutivo. Qual é o teu nome, amiga? Qual é o teu nome? Não, ela. Juliana. Então, está dizendo, dizem eles, para a tradição positivista, Juliana, todo o discurso científico tem a estrutura de um cálculo axiomático dedutivo. Alguns axiomas, uma lei geral, e eu faço, por dedução, eu vou construindo teorias. É como se fosse uma novela, né? Como um romance. Eu defino personagens, postulo personagens, suas características, suas idiosincrasias, e os coloco em relação e monto uma história. Certo? Aqui, essa ideia é muito parecida. Eu tenho premissas, o mundo é assim e tal, etc., e com essas premissas e a ideia e uma lei geral, eu construo uma teoria. E como é que a teoria é validada? Bom, a teoria é validada se aquilo que eu postulei é corroborado pela evidência empírica, pela evidência observacional. Ou seja, aqui a diferença os sujeitos já partem com ideias, não criam a partir do zero de ideias zero de ideias, de uma ontologia zero, não criam uma ontologia a partir do zero, já vão ao mundo com uma ontologia. Ou seja, no outro caso, no empirismo, a teoria seria expressão de generalizações empíricas. Aqui, a teoria já é uma interpretação do mundo. Aquilo que eu colho do empírico a partir da minha figuração de como o mundo é, ou seja, inverte. E isso no interior de uma tradição que
era contra toda a metafísica. Como eu posso ser contra a metafísica se eu estou dizendo que um discurso científico é axiomático dedutivo, portanto, parte de axiomas. Mas de onde vêm os axiomas? Ninguém fala dos axiomas. Portanto, essa é uma... inverte o andamento, certo? Enfim, então essa seria... Ou seja, é uma maneira de, sem mencionar, defender a ontologia. Toda a ciência tem como fundamento uma figuração específica do mundo. É com essa figuração que essa ciência se constrói e se valida. Claro, e como é que a ciência... Não sei se eu estou indo rápido. Estou muito ansioso, não? Então, a questão da validação. Sob essa ótica, a teoria é criada para apanhar regularidades empíricas. Ora bolas. Uma teoria que é criada, postula que uma ciência se resume a apanhar regularidades empíricas, a menos que seja esquizofrênica, tem que apanhar regularidades empíricas. Esse é o objetivo. Sendo esse o objetivo, é o resultado. Depois que eu fiz o meu mestrado em quantitativas, eu fui contratado por um órgão que é associado ao BNH, o banco aquele, habitacional, enfim. Enfim. Você não precisava ter comentado isso. Foi mal. Enfim, e eu fiquei encarregado de estimar o custo da construção civil em várias regiões metropolitanas. Então, enfim, a ideia é você propor curvas e fazer ajustes econométricos para você encontrar o quê? Regularidades empíricas. Então, o objetivo era encontrar regularidades empíricas. Então, eu ficava olhando para aqueles dados, esperando receber algumas emanações assim. Não recebi, pedi demissão. É verdade, não recebi as emanações. Mas essa é uma ilustração disso que você estava falando. O sentido é buscar regularidades empíricas. Por quê? Porque se eu consigo uma teoria que apanha regularidades empíricas entre vários elementos, fatores, variáveis, etc., eu consigo uma teoria com capacidade preditiva. Se eu consigo uma teoria com capacidade preditiva, ela é útil na prática. Então, ela é, de fato, eficaz. E isso é que corrobora essa maneira de fazer ciência. Ou seja, é uma ciência que é feita para... Quer dizer, é como dizendo de uma outra forma, esse mundo gera e exige uma ciência com essas características. Aliás, todo mundo, qualquer tipo de mundo... Você corta essa parte, ô Paulo? Isso é o momento básico. Não. Qualquer forma de sociedade exige ideias que são ideias prático-operatórias. O problema é quando essas ideias prático-operatórias estão fundadas numa ontologia de que o mundo é esse e sempre será esse. É o problema. O prático não tem nada demais do prático. Então você pode ter numa outra, sei lá, numa sociedade qualquer que não conceba o mundo, esse mundo como o último mundo possível, você pode ter teorias que operem dessa maneira, mas que não tenham por subjacente uma ontologia que deshistoriciza o mundo. Então essa seria a minha apreciação de como o positivismo lógico opera e como ele, sem explicitar, confessa que toda teoria, toda ciência põe e pressupõe, ou melhor, na ordem inversa, pressupõe e põe uma ontologia. Né? No caso, usando o Bhaskara, o que está aqui, a ontologia aqui, a ontologia aqui subentendida, ou seja, como o mundo é para quem defende que a ciência opera assim, é o seguinte, quando eu chego através de várias experiências práticas e amplio, digamos, o território empírico, não é?
de uma determinada ciência, ou seja, a partir de um sistema de crenças ou de uma coordenadas ideológicas, de um esquema ontológico, eu interpreto o mundo e colho um conjunto de regularidades empíricas e apanho um determinado empírico sob minha interpretação. E posso fazer isso recorrentemente, novas teorias desdobradas dos mesmos axiomas, e vou ampliando o campo de cobertura dessa teoria. Paulo, estou indo bem? Está dando para entender? Enfim. Qual é a ontologia aí subjacente? É que o mundo é um mundo de coisas atômicas, desconexas. Não importa como o mundo é. Como o mundo é, não pode ser cogitado aqui. Eu tenho uma ideia de como o mundo é, mas ela não tem que ser verdadeira, ela tem que ser prática. E como é o mundo subentendido aqui? Bom, é um mundo de coisas atômicas. Por quê? Quem põe o nexo entre as coisas e forma uma teoria seria um nexo das coisas, é o sujeito que observa. É o observador que Não? Foi mal? É o observador que postula o nexo. Então, se eu digo que A e B se associam de determinada maneira, eu não estou dizendo que eles se associam assim, entre eles, independentemente de qualquer observação. Eu que observo essa associação. Então, eu não posso dizer que a associação é entre eles. Eu não posso dizer que A causa B ou B causa A. Eu posso dizer que eles são correlacionados. Isso significa que o mundo, a ontologia subentendida aqui é uma ontologia que imagina que o mundo é um mundo desconectado. Todas as coisas são coisas atômicas. Quem conecta sou eu, o observador. Ficou ruim isso? Enfim, então o que foi? Você está debochando de mim? Enfim, aqui de novo a ideia no positivismo lógico é que as teorias são cumulativas. A cada rodada de postulação de regularidades e a corroboração dessas postulações pela evidência observacional, a teoria vai crescendo e vai abarcando cada vez mais fenômenos empíricos, etc. Não tem ruptura, não tem crítica aqui. Enfim, é uma maneira inconfessada, ou seja, na verdade, o termo é que aqui o mundo é colapsado na consciência dos sujeitos, não é? O mundo é reduzido, é achatado àquilo que eu observo, e sou eu que ponho os nexos. É preciso sempre frisar, essa teoria é empiricamente plausível porque se constrói para ser, né? Então, você dizer que ela não funciona, não funciona. Ficou pleonástico, mas você dizer que essa teoria é assim, assado, ou que é criticar, você tem que afirmar que ela funciona, como o Marx faz. A teoria funciona, mas ela é criticável, tá certo? Enfim, você não critica pela sua não funcionalidade, porque ela, por princípio, por definição, é funcional. É bárbaro isso, né? Eu acho. Não é meu, eu posso falar, então. Então, aí depois... Puxa vida, mas vocês criticam a BSC lá, o método White, mesmo de construir a estratégia da empresa, etc. Vocês criticam, mas ele dá resultados. É claro. Então, esse é exatamente o espaço onde... Se não for uma crítica ontológica, não funciona. Não funciona. Não funciona. Se você observar que há certos momentos do processo dedutivo que estão errados, também não funciona, não é essa a questão. Porque eu posso corrigir as eventuais falhas no processo dedutivo e faço uma teoria melhor que funciona melhor. Então, aliás, todas as teorias sob essa ótica se aperfeiçoam por sua autocrítica no interior da sua própria ontologia, claro. O que foi? Tiago? Enfim.
Eu estou passando rápido, eu fiz várias observações, as quais eu não estou lendo, naturalmente. Dá para a gente pensar na maneira como as teorias organizacionais constroem artificialmente a relação entre a organização e o meio ambiente também. Você falou comigo? Não, estou fazendo um comentário geral. É que eu não... Você não entende nada do assunto, né? Zero. Não, se está ajudando, tudo bem. Enfim, não, mas eu acho importante acentuar a eficácia prática, né? Senão, para isso, que não tem nada a ver com o texto, mas uma passagem, não é uma passagem, é um capítulo imperdível do Marx. Eu nunca sei se é o capítulo 48 ou é o 58 do livro 3, que se intitula A Fórmula Trinitária, onde ele se estende sobre isso, explica isso. Ele pega o que ele chama de economia vulgar e mostra como aquilo funciona. Não é? Muito embora ele seja crítico, claro. Né? Bom, aí depois eu trato desses dois autores. Tem um erro no texto, no nome do Lakatos, enfim. Mas então eu trato agora desses dois autores que são considerados pós-positivistas, e eu tento mostrar que nem tanto, não chegam a ser críticos, tem diferenças, mas não chegam a ser críticos da tradição positivista. Não, a ênfase é essa, né? A ênfase é que você tem num percurso nessa história da filosofia da ciência, nesses debates, etc., no final das contas você tem a admissão explícita que a ontologia é fundamento de qualquer ciência em qualquer momento, e das várias correntes, etc., que as diferenças são diferenças ontológicas, mas a ontologia não pode ser cogitada, discutida, etc. Certo? A hegemonia, a rigor, a hegemonia de uma determinada corrente numa determinada ciência qualquer, ela está radicada nas necessidades sociais, mas isso não é tematizado por esses autores, porque a ciência é analisada na sua autonomia, como se fosse uma autonomia absoluta, não uma autonomia relativa. Então, os autores não são capazes de oferecer resposta para isso. Então, essa seria a minha crítica, não é? E a ideia de que essas correntes, muito embora se declarem pós-positivistas, defendem uma concepção de explicação científica e de sentido da ciência, objetivo da ciência, praticamente então, idêntico à tradição positivista. Ou seja, a ciência funciona para ser instrumento da prática. E aí, no caso da prática imediata, porque, claro, todo conhecimento é um instrumento da prática, mas não necessariamente da prática imediata. Enfim, no final eu vou parar de ler, porque eu não estou conseguindo ler isso, então não adianta ficar fingindo, né? Então, na parte final, eu aproveito algumas coisas do capítulo do trabalho do Lukács para defender a ideia de que, ao contrário do que esses autores, essas concepções sugerem, a crítica ontológica é essencial, a verdade é essencial. E a verdadeira ciência ficou ruim, porque a verdadeira ciência, a genuína ciência, busca a verdade. E aí é uma coisa muito interessante do Lukács, porque ele tem um capítulo da ontologia que é o trabalho, o complexo do trabalho, onde ela analisa. E ali é muito interessante, é meio revoltante, porque de uma coisa tão simples ele tira coisas geniais antes de você, e isso é detestável, eu acho, né? Então, ele faz parte do primeiro trabalho, o trabalho é uma atividade teleológica, busca um fim, etc. Bom, buscar um fim significa tirar das coisas algo que as coisas não são por elas mesmas. Então, como é que eu faço isso? Bom, para fazer isso eu tenho que converter as causalidades, os processos, causalidades, propriedades naturais, em causalidades, processos postos por mim. Tenho que reordenar a natureza para que ela se combine, se processe de tal forma que produza aquela minha finalidade, o produto do meu trabalho, e não proceda como ela procede, indiferente às nossas necessidades, desejos, etc. Então, isso é o que ele faz. E diz, bom, se é assim,
se o sujeito que trabalha tem que reordenar, tem que usar as coisas da natureza de uma maneira específica, ele tem que conhecê-las em algum grau. O conhecimento, se existe ser social, se existe isso que é um ser humano, se o ser humano tem uma atividade finalística, teleológica, se isso existe, o conhecimento é o pressuposto. Ou seja, zero de postulado. Se isso existe, então é claro que o conhecimento é uma necessidade dessa prática. Se a prática existe, existe conhecimento. Então, no trabalho mais rudimentar, o trabalho mais rudimentar pressupõe algum grau de conhecimento. Quer dizer, bom, e o conhecimento, esse conhecimento é antropomorfizante. Eu olho a natureza não pensando naquilo, naquilo que eu quero produzir. Então eu antropomorfizo, vejo a natureza de uma forma que ela não é, para poder transformá-la. Aí diz ele, bom, eu não posso fazer isso aqui agora, mas já esgotei uma bateria, inclusive. Aí diz ele, claro que se eu generalizo esse conhecimento que eu adquiri aqui, resultado daquela finalidade, uso para aquela outra, que nada tem a ver, eu estou generalizando. Então, a prática laborativa envolve generalizações, permite, faculta generalizações e, muito rapidamente, eu vou lá. Bom, então, ele usa, no trabalho, ele divide o trabalho em dois momentos, só analiticamente, processo, o pôr da finalidade, a investigação dos meios. Dizer, bom, então, a investigação dos meios é o conhecimento e o pôr da finalidade também exige conhecimento. Blá, blá. Aí diz ele, essa generalização acaba por gerar, a investigação dos meios, rudimentar de início, ela acaba por se autonomizar em relação às várias finalidades. De tal modo que você tem ali o germe da ciência, e a ciência é essa autonomização da investigação dos meios. Então, se você tem agora uma sociedade onde você tem ciência e tecnologia, prática, etc., você continua tendo um modo, que ele chama de possessão espiritual do mundo, resultante das finalidades que a própria sociedade põe, exige, necessita. E você tem, ao mesmo tempo, ao lado dessa antropomorfização, você tem um momento de desantropomorfização. Ou seja, é preciso para que seja possível realizar finalidades cada vez mais complexas, que se conheça o mundo tal como ele é, de maneira cada vez mais autônoma das finalidades. Então, essa investigação dos meios que acaba por se converter em ciência, ela ainda que não esteja liberada ou livre das necessidades sociais, ela só muito relativamente ela responde às necessidades sociais, muito embora seja por elas determinada. Significa dizer que a ciência tem a verdade por finalidade, ao contrário da técnica. A genuína ciência tem a verdade por finalidade, não a verdade absoluta que a Deus pertence, mas a verdade é essa humana, falível, enfim. Então, daí a importância da ontologia, porque conhecer o mundo tal como ele é absolutamente central. A ciência é central porque conhecer o mundo tal como ele é condição cada vez mais necessária para que a gente possa realizar no mundo aquilo que para nós seria desejável, factível, etc. Isso se aplica mais ainda ao mundo social, porque o Sol, qualquer que seja, em certa medida, a natureza, qualquer que seja a forma como nós a pensamos, isso é irrelevante em grande medida, é irrelevante do ponto de vista da natureza, de como ela opera. Mas a sociedade não, porque as nossas ontologias, as formas como figuramos a sociedade fazem parte da sociedade. Então, figurações que mutilam, o que eu falei aqui, truncam a historicidade, são falsas
em primeiro lugar, não é? E, por serem falsas, não habilitam os sujeitos a uma prática de fato histórica que possa transcender eventuais circunstâncias, momentos que sejam, digamos, infames, como a sociedade que a gente vive hoje.